Tá aparecendo? Ainda não. Não. Ixi, tô com alguma dificuldade aqui. Enquanto isso, eu vou só falar de novo, porque parece que deu um pequeno delay, não estava mostrando no YouTube, eu estava só apresentando esse segundo bloco, que vai ser sobre gestão de trabalho e do cuidado em saúde. A gente vai ter alguns trabalhos, então a gente começa com a Amanda agora. Agora deu certo, né, Amanda? Agora tá aparecendo? Sim. Ah, então tá bom. Então, bom dia a todos. Eu sou a Amanda, sou aluna do mestrado. Meus orientadores são o professor Arthur Quioro e co-orientadora Mariana Arantes Nasser. E o meu trabalho é sobre a construção do vínculo no cuidado à saúde de mulheres lésbicas e bissexuais. Para dar uma breve introduzida, né, no tema, então, assim, as mulheres lésbicas e bissexuais, elas enfrentam, além da discriminação e do preconceito, dificuldade no reconhecimento das suas necessidades específicas de saúde, né? E isso acaba resultando em iniquidades no acesso integral à saúde. E aí a gente pegou a temática do vínculo, porque a partir de uma cartografia feita pelo professor Luiz Cecílio, ele identificou algumas necessidades de saúde, né? E uma delas é a necessidade de construção de vínculo com profissionais, equipes e serviços de saúde. E, e esse é um dos temas assim menos explorados. Então a gente entende que ele é importante para um bom cuidado e também para que as outras necessidades sejam bem atendidas, né? Então, os objetivos, o objetivo geral, principal, é compreender os modos de construção de vínculo na produção do cuidado à saúde de mulheres lésbicas e bissexuais. Dentre os objetivos específicos estão reconhecer os mapas de cuidado à saúde produzidos por mulheres lésbicas, identificar as estratégias e dispositivos, tanto formais quanto informais, que favoreçam ou dificultam a construção de vínculo no cuidado à saúde. E então analisar como os modos de produção de vínculos são afetados a partir da pertença a movimentos sociais e marcadores sociais da diferença. Para isso, então, a gente usou uma metodologia qualitativa, né, a partir do método biográfico com a abordagem das histórias de vida. A população estudada ela é formada por 14 mulheres, escolhidas intencionalmente, e nós formamos então dois grupos, um de militantes e outro de não militantes de movimentos sociais, para identificar, né, como que essa pertença afeta a construção de vínculo. As entrevistas, elas foram realizadas presencialmente e online por conta da própria pandemia e focou aspectos como o retrato social, né, das entrevistadas, a vivência em relação à sexualidade, a experiência em relação ao processo de saúde e doença e o relacionamento, né, a experiência com os relacionamentos com profissionais, equipes e serviços de saúde. E o estudo foi aprovado pelo CEP da Unifesp, né, sob esse número. Bom, nós estamos no momento no processo de análise, então esses resultados eles são preliminares, né, parciais. Então nós identificamos aqui 7 planos de visibilidade. E então assim, identidade e reconhecimento de si foi a identificação de diferenças no processo próprio de construção da identidade. E isso principalmente entre militantes e não militantes. E também algumas diferenças de acordo com a classe social. E como isso vai impactar, né, no mapa de cuidado, na busca de cuidado. Preconceitos e discriminação foi a identificação de como outros preconceitos se atravessam. Isso vai ter a ver com a vivência de cada um, com a leitura
desenvolvimento social dos seus corpos, dentre outras coisas. Então, para algumas mulheres, outros preconceitos apareceram, né? O racismo, a gordofobia, o preconceito em relação à deficiência, né? Invisibilização da sexualidade na busca do cuidado tem a ver com esse movimento que elas fazem para evitar a discriminação e que a gente percebe que para militantes é justamente o contrário, um movimento de afirmação. Aqui a gente identificou algumas estratégias que elas utilizam no uso dos serviços, né? Como, por exemplo, criar um roteiro pronto de respostas, adotar uma postura mais afirmativa, mais combativa, ir acompanhada da parceira, né? Como que elas vão construindo isso. Nas abordagens do serviço com a mulher lésbica e bissexual, também identificamos que geralmente a sexualidade só é abordada no contexto da saúde sexual e reprodutiva. E aí, raramente ela também, quando é identificada, é considerada num projeto terapêutico, né? Acaba entrando naquele roteiro de perguntas padronizado. Percepções de descuidado está relacionado com essa percepção de não ser olhada, não ser considerada, né? E muitas vezes relacionada basicamente ao julgamento versus não julgamento. Então, se sentir cuidada é basicamente não julgada, não necessariamente olhar das suas especificidades. E por fim, né, o vínculo e a aceitação, a gente vai entendendo que a construção de vínculo para elas passa muito pela aceitação da sexualidade pelos profissionais, né? E que, por exemplo, para as militantes, geralmente ocorre com profissionais da própria militância. Então, aqui eu coloquei as conclusões iniciais, né? Que essa busca pela aceitação guia a produção dos mapas de cuidado, também a construção de vínculo, e tem como atravessadores importantes a pertença a movimentos sociais e marcadores sociais da diferença, como eu fui exemplificando aqui ao longo do relato. É isso. Obrigada, gente. Obrigada, Amanda. A próxima a apresentar é a Fernanda Souza de Almeida. Oi. Vou colocar aqui a apresentação. Deu certo? Sim. Oi, eu sou a Fernanda. Meu orientador Fernanda, só coloca naquele modo de apresentação de slide que fica maior. Eu vi isso depois no chat e isso tá ótimo. E aí tá o meu ficou pequenininho. Tá bom, ok. Eu sou a Fernanda, eu vou falar um pouquinho sobre as características do modelo de gestão de uma organização social da saúde em 3 territórios do município de São Paulo. Meu orientador é o Guilherme Arantes Melo. E com esse trabalho, o objetivo geral foi analisar a questão da regionalização intramunicipal através do modelo de gestão de uma organização social de saúde que atua em 3 regiões do município de São Paulo. A regionalização, ela é um dos princípios administrativos, né, do SUS, e pouco se fala da regionalização intramunicipal para cidades de regiões metropolitanas como São Paulo. Então a gente resolveu estudar um pouquinho sobre isso. E dentro dos objetivos específicos seria caracterizar cada uma das 3 regiões estudadas. As regiões estudadas são Sul, Oeste e Norte de São Paulo, que é onde atua a OS. Identificar a capacidade adaptativa e de inovação no modelo de gestão da OS. Analisar as percepções de profissionais da saúde atuantes nas 3 regiões sobre o modelo adotado. O estudo foi um estudo de caso exploratório e analítico de abordagem quantitativa e qualitativa. O campo de estudo se envolveu as 3 regiões, né, do município de São Paulo, e a escolha da organização social foi realizada por conveniência. Para a análise quantitativa, foram analisados indicadores populacionais e regionais relacionados às coordenadorias e supervisões em saúde das regiões estudadas, e a análise qualitativa foi aplicada uma matriz SWOT, que é para identificar forças, fraquezas, oportunidades e ameaças com os grupos de funcionário da OS em cada uma das regiões. Bom, aí aqui também tem os resultados prévios, eu pus um resultado que eu achei mais importante, que é o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social, que demonstra a diferença entre as 3 regiões que a OS atua.
a gente pode observar aqui na oeste, esses verdinhos são baixíssima e vulnerabilidade muito baixa, enquanto o vermelho e o amarelo têm a média vulnerabilidade e vulnerabilidade alta, vulnerabilidade muito alta. A gente pode ver que na região sul predomina uma parcela de vulnerabilidade média e alta e muito alta, enquanto na região oeste é vulnerabilidade baixíssima ou muito baixa. A região norte você pode ver que concentra um pouquinho dos três, mas sempre com uma vulnerabilidade muito baixa também. Então, entre essas três regiões, existem grandes diferenças que o contrato de gestão da OS com a prefeitura, por muitas vezes, não cobre essas diferenças. A gente tem diferença também de renda per capita, temos diferenças populacionais, a região sul é muito maior do que a região oeste, e para isso a gente precisa de um contrato um pouco mais flexível a essas mudanças. Eu não coloquei os resultados da análise qualitativa porque a gente ainda está analisando. Então, esse é o resultado prévio um pouquinho da coisa. Muito obrigada. Aqui essa referência. Obrigada, Fernanda. Só peço para você encerrar a apresentação, para que o próximo consiga apresentar. Fernando Turek é o próximo. Antes de começar a apresentação, eu quero sugerir que as pessoas sigam fazendo comentários, perguntas pelo chat do YouTube, que a gente vai ter um tempinho no final da apresentação para falar um pouco e responder as dúvidas, tá? Beleza, podemos seguir em frente? Sim. Está aparecendo a apresentação? Ainda não, Fernando. Eu acho que agora deu certo, né? Sim. Então, tá bom. Bom dia a todos. O título do nosso trabalho, feito com a orientação da professora Rosemary Andreasa, é Meu Deus, lá vem ele de novo, o cuidado à saúde aos usuários frequentes nas unidades básicas de saúde. A ideia de trabalhar esse tema deve ser uma revisão da literatura que mostra que até 40% dos serviços ofertados nas unidades básicas de saúde são utilizados pelos usuários considerados hiperutilizadores. Além do que, até 30% desses usuários são considerados como usuários difíceis que ocasionam problemas ou dificuldades no relacionamento com os profissionais das equipes de saúde. O objetivo geral do trabalho é analisar o cuidado à saúde aos usuários grandes frequentadores da atenção básica em saúde, e os objetivos específicos é compreender como os profissionais identificam e caracterizam os hiperutilizadores, descrever as estratégias utilizadas pelos profissionais para oferecerem cuidado a esse grupo de pacientes, descrever as percepções dos usuários em relação ao cuidado recebido e tentar descrever os mapas de cuidado dos hiperutilizadores. Os métodos utilizados, então, foi uma pesquisa qualitativa, do tipo estudo de caso, que fez uso de múltiplas técnicas para a produção dos dados, em que foram entrevistados 6 usuários hiperutilizadores e 5 profissionais das 2 unidades que foram alvos do nosso estudo. Os profissionais foram selecionados por uma amostra de conveniência, tentando pegar um profissional que represente cada uma das categorias profissionais, desde a questão de enfermagem, técnico de enfermagem, setor administrativo e médico. Os usuários selecionados para o estudo foram através da indicação das equipes das unidades de saúde. O critério de indicação eram usuários que a equipe, considerava como sendo grandes hiperutilizadores. Os resultados aqui são, na realidade, resultados parciais.
ainda estamos fazendo a análise e falta também uma parte da metodologia onde a gente pretende fazer um seminário compartilhado apresentando os principais achados às equipes das unidades. O que a gente já conseguiu trazer aqui com uma análise é de que há uma grande diferença entre aquilo que o usuário percebe e aquilo que o profissional percebe. O usuário, inicialmente, ele não se percebe como um hiperutilizador. Ele acha que ele só utiliza a unidade quando realmente necessário e por questões externas a ele. Seria, então, cuidado aos familiares, questões administrativas e questões organizacionais. Os profissionais, por sua vez, identificam que esses hiperutilizadores são usuários que utilizam em grande frequência a unidade, na imensa maioria das vezes de forma desnecessária, e os profissionais acabam colocando ou acabam culpabilizando os pacientes por esse padrão de hiperutilização. A imensa maioria dos profissionais entrevistados consideram que o fato do indivíduo frequentar muito a unidade se deve pela falta de adesão ao tratamento ou pela não compreensão daquilo que deve ser feito em relação ao seu cuidado. Em relação ao tratamento proposto, os usuários não percebem nenhuma alteração no atendimento pelo fato de serem grandes frequentadores, e os profissionais, apesar de considerarem o atendimento desse grupo de usuários mais difícil, eles não alteram o seu atendimento de maneira a fazer nenhuma ação que possa ser compreendido como uma punição pelo fato do usuário utilizar demais a unidade. A nossa conclusão parcial é de que a inclusão dos usuários no estudo, tendo como critério aqueles usuários que eram considerados hiperutilizadores pela equipe, pode ter incluído alguns usuários que, embora não tenham uma grande frequência, acabam chamando a atenção da equipe pelo seu padrão de uso, pela sua história clínica, pela sua história de vida ou problema no relacionamento com esses usuários. Então, de resultados parciais seriam esses, e aqui as nossas referências principais. Muito obrigada, Fernando. A próxima pessoa a apresentar é Helena Andreoli. Pode começar, Helena. Olá a todas, todos. Eu vou apresentar aqui. Todo mundo está vendo? Sim. Lembre-se só de colocar em modo apresentação. Certo. Bom, meu nome é Helena, eu sou psicóloga, sou orientada pela professora Rose e pela professora Lumena. Tenho meu projeto financiado pela CAPES, uma bolsa do próprio programa. E aí, antes de começar, queria só fazer algumas introduções, né? Meu projeto, por enquanto, chama Mapas de Cuidado das Mulheres Gestantes em Situação de Rua, na região central do município de São Paulo. Por que estudar essas mulheres, né? A população em situação de rua, ela é majoritariamente masculina. Poucas mulheres estão em situação de rua, cerca de 16%. E essas mulheres demandam cuidados muito específicos em saúde, e em especial as mulheres que são mães ou estão gestantes. E fui me aproximando dessas mulheres e dessas histórias e descobrindo que muitas delas não tinham direito à maternidade, muitas vezes eram tolhidas dessa possibilidade. Então resolvi pesquisar sobre isso. Quais são os objetivos da pesquisa, por enquanto? De forma geral, analisar os mapas de cuidados e trajetórias de vida dessas mulheres gestantes ou com histórico de gestação em situação de rua na região central do município de São Paulo. E de forma específica... Helena, não está passando os seus slides. Está ainda no primeiro. Ixi, no meu passou. Aqui está mostrando para a gente ainda no primeiro. Voltou para a tela? Agora sim está mostrando objetivos. Mas está pequenininho lá para a gente. Agora voltou? Tá aparecendo? Está aparecendo, mas está pequeno, não está no modo apresentação. Mas
tudo bem, acho que pode seguir, não está sendo um empecilho para enxergar. Tá, no meu tá grande, não sei o que aconteceu. Então, os objetivos específicos são de reconhecer o percurso, o itinerário dessas mulheres na garantia ou perda dos direitos de exercer a maternidade junto aos seus bebês. E analisar as tensões e disputas presentes na garantia dos direitos da criança e da mulher. Então, o objetivo também não é romantizar essa situação, não é esgotar também. A gente entende que é extremamente complexo, mas a gente quer colocar luz sobre esse assunto que é tão delicado. O método, como a gente está trabalhando com o ser humano e as suas relações, a gente optou por um método qualitativo a partir da cartografia, para aprender o que a Sully Ronnick chama de latitudes e longitudes. Então, aprender aquilo que é visível e aquilo que é invisível aos olhos. E aí, para isso, a gente vai acompanhar mulheres que a gente... Helena, eu vou te interromper de novo. Tá. É porque a gente está vendo uma tela e você está vendo outra. Eu sugiro que você pare de apresentar. Então, Tá. você deram uma sugestão lá no YouTube, que você compartilhou a apresentação sem estar no modo apresentação. Então, a gente vê uma tela e você vê outra. Tá. Então, vocês preferem que eu fale sem os slides? Não, é só você tentar agora, na hora de você apresentar, colocar, acho que tem as opções, né? Tem uma tela cheia, tem uma janela, de repente vai como uma janela. Eu tava como uma janela, eu vou tentar a tela inteira. Tá bom. Agora vocês veem? Sim, tá na tela de resultados. Isso, ótimo. Agora sim. Obrigada. Tá, então vou voltar só para explicar então a questão do método, que é a partir da cartografia. A gente emprestou o termo de usuário guia e colocamos mulheres guia. Então, para que essas mulheres guiem a gente pela trajetória delas e pelos caminhos dela, a gente vai fazer uma revisão literária. Acabei de ver que tem um erro de digitação, peço desculpas. E o trabalho de campo, infelizmente, ele não foi iniciado ainda por conta da pandemia, mas tenho a intenção de iniciar em janeiro do ano que vem e vou ter o ano inteiro para fazer essa parte de campo. O que a gente já sabe? Que essas mulheres têm uma dificuldade do acesso à saúde enquanto instituição, as UBSs e hospitais, por conta de todo o preconceito e outras questões que estão relacionadas. A gente usa do conceito de mães órfãs, que infelizmente não vou ter tempo de explicitar para vocês, mas é um conceito que vem sendo trabalhado aqui no Brasil com essas mães que têm os seus filhos retirados por conta de N questões que não o próprio desejo delas. E algumas perguntas que a gente se coloca, né? Como que vão ser esses encontros com as mulheres, como se dá a maternidade na rua, e de que forma a pandemia afetou essas mulheres na busca por cuidado e também na busca por saúde. A gente está fazendo uma aposta metodológica no final de elaborar contos narrativas para serem escritos e realizados junto com essas mulheres, para que seja uma pesquisa também que devolva para a comunidade aquilo que está sendo pesquisado. Um pouco aí das referências, também posso deixar disponível. E é isso. Peço desculpa pelas travas todas. Imagina, foi maravilhoso. Então, vamos seguir. Quem é a próxima a apresentar é a Ieda Carla. Bom dia, pessoal. Vou compartilhar a apresentação. Aí, só um minutinho, vou apresentar agora a janela. Vocês conseguem ver a apresentação? Sim.
colocar no modo cheio. Bom, meu nome é Ieda, né? Faço mestrado pelo programa de pós-graduação de saúde coletiva daqui da Unifesp, e a minha orientadora é a professora Mariana Cabral, né? E como co-orientadora a professora Geisa. E o nosso trabalho, ele tem o título, né, dos aspectos bioéticos da gestão do cuidado, percepções dos enfermeiros da estratégia saúde da família em uma região do município de São Paulo. Então, para contextualizar um pouquinho o tema, né, a literatura, ela aponta para a existência de relevantes problemas bioéticos que emergem da prática do cuidado, principalmente no contexto da atenção básica, né, especificamente na estratégia saúde da família. Essas questões têm uma ênfase para 3 ordens, né, problemas éticos nas relações com os usuários e famílias, problemas éticos nas relações da equipe, e problemas éticos nas relações com a organização e o sistema de saúde. Tendo em vista esta relevância, né, o estudo ele tem como objetivos geral identificar as questões bioéticas envolvidas na gestão do cuidado dos enfermeiros que atuam na estratégia saúde da família da ABS Santa Marcelina, que é o cenário, e como objetivos específicos, descrever os fatores facilitadores e dificultadores no processo de trabalho dos enfermeiros para o enfrentamento dessas questões, e apontar para as melhores práticas na condução das questões bioéticas que podem vir a ser, né, incorporadas na gestão do cuidado desse profissional. Então, a metodologia, o estudo, ele é um estudo qualitativo, descritivo, com enfermeiros, né, que atuam na estratégia de saúde da família da PS Santa Marcelina. O local são as unidades básicas com essa modalidade, distribuída nos cinco distritos de saúde sob o contrato de gestão desta organização social. Os sujeitos de pesquisa são os enfermeiros responsáveis técnicos, né, que compõem as equipes de saúde da família. E a coleta de dados, né, já concluí, ela foi realizada por meio de grupos focais, presenciais e virtuais, né, e virtuais utilizando a plataforma Google Meet. Cada participante, nessa ocasião, recebeu o termo de consentimento livre esclarecido e um questionário sociodemográfico. Para a condução e nortear, né, a condução do grupo focal, foi utilizado um roteiro com perguntas semi-estruturadas. Foi realizada a gravação de voz dos participantes e, no caso virtual, foi solicitada autorização para a realização da gravação do grupo focal antes do seu início. E quanto aos aspectos éticos, o estudo foi aprovado pelos comitês de ética em pesquisa, tanto da Secretaria quanto da Unifesp. A análise de conteúdo, ela está sendo baseada, né, nas etapas de análise de conteúdo preconizada por Bardan. E nós temos alguns resultados muito iniciais, preliminares, né, no momento. Então, totalizamos 6 grupos focais, e esses grupos focais, eles contaram com a participação de 36 enfermeiros responsáveis técnicos. Destes grupos, 4 foram na modalidade presencial, foi antes da emergência epidemiológica, né? E 2 grupos, então, foram virtuais. Ambos os formatos propiciaram a participação e a troca de experiência entre os participantes, e no virtual a gente teve ainda a participação tanto do moderador quanto do observador em cada um dos grupos focais. Nesse momento, como eu tinha comentado, né, os dados estão na etapa de exploração do material, então a gente já passou pela pré-análise, pela leitura flutuante. Nesse momento, a gente está agrupando alguns dados por similaridade, né, mas a gente já consegue identificar algumas questões bioéticas, né, apontadas por esses sujeitos, e também de fatores facilitadores e dificultadores do processo de trabalho no enfrentamento dessas questões. Tais informações serão organizadas em categorias, né, que é a próxima etapa, e estas subsidiarão a elaboração de sínteses e dos mapas conceituais.
Essas são algumas das referências, né, que a gente utilizou, está até utilizando no estudo, e elas se relacionam aos dois campos de conhecimento da saúde coletiva e da bioética. Acho que foi isso. Muito obrigada. Muito obrigada. Vou pedir só que você interrompa a apresentação, por gentileza. Então, a gente vai seguir. A próxima a apresentar vai ser a Juliana. Só um minuto, bom dia, estou tentando compartilhar a tela. Não está me permitindo a autorização aqui da tela. Um minuto, por favor. Vocês me ouvem? Sim. Deixa eu ver. Eu vou sair e entrar de novo para que eu consiga a permissão. Tá bem. Enquanto isso, estou vendo que tem muitas perguntas, muita participação. Obrigada, pessoal. A gente vai ter um tempo no final desse segundo bloco para discutir a respeito. Juliana, agora eu não estou te ouvindo. Oi, tá ouvindo? Não, é que tá aparecendo uma mensagem no qual eu não consigo me desvencilhar. Você precisa conceder as permissões para compartilhar a tela. Tá, vamos... se você quiser me enviar a apresentação, eu compartilho para você. Perfeito. Eu vou colocar o meu e-mail aqui no chat do Meet e aí você me envia. Enquanto isso é interessante o pessoal olhar que lá no YouTube tem bastante pergunta para os nossos apresentadores, então quem quiser dar uma olhadinha lá depois também ajuda para o momento da nossa discussão, né, Olga? Estou aqui me intrometendo. As perguntas foram postadas aqui no chat também, então é só ir acompanhando, tá bom? Obrigada, professora Mariana, foi ótimo. Estou só abrindo aqui a apresentação e eu já começo a compartilhar com vocês, tá, gente? Só um momentinho. Bom dia a todos e a todas. Eu sou Juliana Souza, sou orientada pela professora Rose Andreasa. Antes de iniciar o tema propriamente dito, o título é O Pronto-Socorro como Caminho de Acesso ao Tratamento Oncológico, Agir Leigo em Ação. Sabe-se que câncer é um dos principais problemas de saúde
mundial, pública, segunda causa de óbito no mundo, e o diagnóstico precoce ele pode favorecer aí a possibilidade de tratamento, de cura. Diante desse cenário, atuando como assistente social no Hospital São Paulo, o objetivo do meu estudo é analisar os mapas de cuidados produzidos pelos usuários diagnosticados com câncer em serviços de urgência e emergência, nesse caso o pronto-socorro do Hospital São Paulo. Além do objetivo geral, através dos atendimentos, a gente busca tratar as características sociodemográficas desses usuários, mapear o número de locais que eventualmente eles já tenham passado antes de serem diagnosticados com câncer no pronto-socorro e identificar as variadas formas de regulação do acesso, entre elas descritas no livro Mapas de Cuidados. É importante destacar que essa pesquisa ela é baseada em fonte de dados secundário, proveniente do banco de dados da Divisão Todo Especial, e a gente vai ter como referência desde 2016 até 2020, então são esse intervalo de tempo, e a gente estima verificar em torno de 2.000, 2.500 pacientes, incluindo o ano de 2020, e trata-se de um estudo de caso, baseado em duas fases. A primeira justamente levantar e tratar esses bancos, que foram feitas diversas alterações, mudanças, e incluindo algumas perguntas interessantes após a qualificação, para que a gente possa tratar, na verdade, caracterizar a população usuária, dentre quais aspectos de idade, sexo, tipo de câncer, de onde eles vêm, como eles chegaram até o Hospital São Paulo, em qual serviço eles vão fazer o tratamento oncológico, se eles já tinham ou não o diagnóstico antes de chegar nessa instituição. Baseado nesse referencial de 2.500 pacientes, a gente, num segundo momento, numa segunda fase, no ano de 2019, né, até porque, infelizmente, muitos pacientes já vieram ao óbito, nós pretendemos pensar 4 usuários, por conveniência mesmo, sendo 2 deles que estão em tratamento oncológico em outra instituição e precisaram da regulação do acesso promovida pela Assistência Social do Hospital São Paulo para fazer o tratamento, e 2 que eventualmente tenham feito este tratamento no próprio Hospital São Paulo, predominantemente da região sudeste, onde está localizado o Hospital São Paulo, como eu disse, por conveniência mesmo. O enfoque dessas entrevistas é justamente a história oral, em profundidade, para entender e poder construir os mapas de cuidado desses usuários. Nós estamos, em que momento, né, da pesquisa, terminando o tratamento dos dados, né, então, por favor, pode avançar. Nós estamos terminando esse tratamento da revisão de 2.500 pacientes, para que a gente possa, de fato, entrar em campo, estimativa fevereiro de 2021, mas de qualquer forma, tanto a primeira e a segunda fase, de alguma forma vai permitir e promover a discussão da organização do processo de trabalho desses usuários no próprio Hospital São Paulo, refletir as formas que a regulação do acesso ocorre, principalmente nos serviços de urgência e emergência. Claro que discutir a questão oncológica é promover a reflexão das redes de atenção oncológica e, eventualmente, a gente conseguir alavancar possíveis mudanças de cursos de atenção institucional. Obrigada. Obrigada, Juliana. Vamos seguir agora com as apresentações. A próxima pessoa a apresentar é a Luciana Soares. Ok, obrigada, Olga. Vou colocar a apresentação. Entrou? Ainda não. Não.
Entrou? Sim. Agora sim. Tá. Vou colocar como modo apresentação. Bom dia a todas e todos. O trabalho que eu vou apresentar, ela refere-se a um capítulo da minha tese de doutorado, que é a primeira etapa da pesquisa de doutorado, que depois se centrou numa cartografia do pós-alta de usuários que foram internados em serviços hospitalares de emergência. O nome dado para esse capítulo foi o Hospital Vício da Maca, a micropolítica da produção do cuidado em um serviço hospitalar de emergência. Meu nome, então, é Luciana Soares de Barros, meus orientadores, a Rosemary Andreasa e o Luiz Carlos de Oliveira Cecílio. Eu sou bolsista CAPES, mas essa pesquisa ela é fruto de uma pesquisa matriz que foi financiada pelo FAPESP-PPSUS, a qual nós agradecemos. Então, para contextualizar, os hospitais que trabalham com portas de emergência, eles são reconhecidos como locais de acesso preferenciais para muitos usuários para o cuidado da saúde. Esses serviços, eles enfrentam alguns desafios, dentre eles, né, já conhecidos, a insuficiente disponibilidade de leitos, recursos humanos e materiais para atendimento da demanda também insuficiente, além de, frequentemente, ofertarem um cuidado fragmentado. E na tentativa de qualificar este cuidado, mas também de normatizar os processos de trabalho, os serviços hospitalares de emergência, eles têm trabalhado cada vez mais ancorados em protocolos, em fluxos, instrumentos de avaliação, que têm como resultado uma crescente racionalização das práticas médico-hospitalares, mas que nem sempre atende às necessidades dos usuários, que então, guiados pelas suas experiências de doença, né, do que os acomete para a internação, produzem um saber tácito que desencadeia modos muito particulares de agir no espaço hospitalar, né? Esse agir, né, nomeado como agir leigo, um conceito forjado pelo Luiz Cecílio, ao fazer escolhas, esses usuários, então, eles subvertem os regramentos técnicos e organizacionais que regem a vida do hospital. E contrapondo-se às aspirações da equipe de trabalhar com um usuário mais idealizado, disciplinado, que se submete, muitas vezes, pacientemente às prescrições institucionais e se amolda a tempos e necessidades da gestão e da equipe profissional. Esse usuário, ele se comporta e age de uma outra forma pelas brechas dentro do espaço hospitalar. Então, o objetivo deste trabalho foi identificar e compreender como que os usuários vivenciam essa hospitalização, buscando identificar se e como os usuários conseguem desenvolver estratégias na busca de cuidados que avaliam como os necessários, né? Que nem sempre são aqueles entendidos pela equipe. Além disso, e procurou, então, verificar o quanto que, a partir de elementos da relação estabelecida entre os usuários e os profissionais de saúde, apontamentos que possam nos trazer contribuições para a produção do cuidado nesse serviço hospitalar de emergência. Como eu disse, essa foi uma pesquisa, fruto de uma pesquisa matriz, e estiveram nessa etapa da pesquisa alguns pesquisadores de campo, é uma pesquisa qualitativa do tipo estudo de caso, de orientação cartográfica e conduzida em um serviço hospitalar de emergência pertencente a uma rede municipal de saúde. Essa é uma unidade hospitalar certificada como hospital de ensino, referência no atendimento a urgências e emergências e que tem investidos em arranjos tecnológicos de gestão. Os pesquisadores que fizeram a observação participante acompanharam por 10 meses os processos de trabalho e cuidado em vários setores desse serviço hospitalar de emergência, o que favoreceu a apreciação das relações micropolíticas desse espaço hospitalar. Nas observações dos pesquisadores, elas eram registradas em diários de campo e eram discutidas quinzenalmente por um coletivo de pesquisadores. A partir, então, da análise do material empírico, algumas dimensões da micropolítica entre usuários, acompanhantes e equipe nesse serviço hospitalar de emergência se evidenciaram. Então, em especial, os desencontros, a dificuldade da equipe em ofertar orientações compreensíveis aos usuários, porque muitas vezes não se falta informações, mas o modo como é ofertado, muitas vezes não compartilha um código de linguagem de compreensão desses usuários, e o agir leigo dos usuários operando em busca de acesso e interferindo na conduta da equipe de saúde.
Os usuários, eles conhecem e eles manipulam a classificação de risco do Manchester, eles interferem no encaminhamento de alta, eles cobram entender melhor o diagnóstico e as prescrições, assim como interferir em alguns fluxos internos dentro daquilo que eles conseguem fazer, né? No entanto, eles também sofrem cerceamentos pelos profissionais de saúde. Então, ao mesmo tempo que os profissionais, eles esperam que os usuários muitas vezes adivinhem e acatem os fluxos dos serviços, eles se incomodam quando os usuários fazem uso dos seus conhecimentos sobre os caminhos nos serviços, ou demonstram protagonismo em relação ao seu próprio cuidado durante a internação, né? Porque isso muitas vezes afronta algumas prescrições institucionais ou profissionais. Em um processo bastante frequente, acontecem algumas culpabilizações em relação aos usuários. Os profissionais de saúde, respaldados pelo que consideram como um saber válido e aquele amparado pelo conhecimento técnico-científico, eles criam estratégias num certo contra-agir leigo dos usuários na tentativa de neutralizá-lo. O processo, então, de cuidado nos serviços hospitalares de emergência, por mais racionalizados que eles possam ser, então essas são algumas conclusões, né? Ele vai se modulando a partir das relações micropolíticas. E essas relações, elas explicitam a tensão permanente entre uma normatividade pretendida pelos profissionais de saúde e o modo de agir real dos usuários que são guiados por suas necessidades de saúde. Então, em um ambiente hospitalar, o usuário ele é concebido como um usuário fabricado, disciplinado, que deve estar submetido ao saber biomédico, renunciando à sua autonomia, poder de decisão e o seu conhecimento sobre como cuidar da sua própria saúde. Mas, a despeito disso, ele disputa saberes e práticas e opera no cotidiano do serviço hospitalar de emergência como um usuário fabricador a partir do seu agir leigo. E aqui são algumas referências relacionadas a essa discussão que eu apresentei. Desculpa a correria, o Tênis vai não me perder. Muito obrigada, Luciana. O próximo a apresentar é o Luiz Fernando Tofani. Bom dia a todos e todas. Vou tentar compartilhar aqui, só um minutinho, tá? Já cliquei aqui. Demorando aqui para compartilhar, só um minutinho, tá, gente? Tá bem. Precisa abrir a janelinha, né, para selecionar o arquivo, não é isso? Isso, você vai na opção apresentar agora, aí você vai escolher uma janela. Muito. A gente faz isso em reunião direto, só que não vai, né? Se quiser me mandar no e-mail também, Luiz, sinta-se à vontade que eu posso compartilhar para você. Eu acho que é mais fácil. Oi, Olga, tudo? Eu acho que é mais fácil. O e-mail está no chat, você pode passar. Tá. Eu acabei de colocar lá. Tu consegue me ouvir, Olga? Sim. É o Raimundo. Então, se facilitar, eu posso apresentar na frente dele, pra gente não Pode, atrasar. então ótimo. Enquanto isso, eu vou recebendo. Pode ser? Obrigada, Raimundo.
Vocês conseguem me ouvir bem? Sim. Sim, né? Posso compartilhar minha apresentação. Um minutinho. Ok. Conseguem ver minha tela? Sim. Tá dando para ver sim. Então, gente, bom dia. Eu me chamo Raimundo Valdemir Borges Pinheiro Júnior e vou apresentar o meu projeto de mestrado, que é intitulado Indicadores de Desempenho em Saúde nos Municípios do Estado de São Paulo, segundo a contratualização intermediada por ações sociais na atenção básica no ano de 2018. Esse projeto de pesquisa ele tem a orientação da professora doutora Gabriela Arendts e a coorientação do professor doutor Nivaldo Carneiro Júnior. É importante frisar também que ele tem um fomento da FAPESP, onde eu sou bolsista de treinamento técnico. A fim de contextualização, é importante frisar que o SUS está sendo marcado pelo processo de expansão e reorganização da atenção primária à saúde, bem como pelos processos de descentralização e a consequente ampliação das responsabilidades da gestão municipal. E, em decorrência, os municípios têm adotado diferentes formas de organização dessa sua atenção dos modelos de gestão. E uma dessas formas é via contratualização, que são contratos estabelecidos entre o Estado e o terceiro setor, a fim de promover serviços em saúde. E é um tema muito discutido no cenário atual, e esses contratos, a contratualização especificamente, tem a finalidade de melhorar o desempenho do serviço público. E esse desempenho, por sua vez, é diretamente relacionado à estrutura do serviço e aos determinantes, tanto sociais, políticos e econômicos. Medir desempenho, ele também é importante que, dentro dos modelos de gestão, uma vez que é uma avaliação muito complexa e desafiadora, tendo em vista um ambiente de estudo com várias variáveis que podem influenciar os seus resultados. E na contratualização, especificamente, ela lida como um instrumento de melhoria, ainda são observados vários problemas, como dificuldades em coordenar e supervisionar esses contratos estabelecidos entre o Estado e o terceiro setor, a descontinuidade na administração pública, e também a necessidade de avaliação de monitoramento dessas parcerias e dos resultados dos serviços. Então, nesse contexto, o objetivo geral do meu estudo é analisar o desempenho da atenção básica nos municípios do Estado de São Paulo, no contexto das relações público-privadas, contratos intermediados especificamente, e de uma forma específica, os objetivos são descrever os indicadores de desempenho da atenção básica de acordo às dimensões sociais do sistema de saúde, caracterizar os grupos homogêneos de municípios em relação aos indicadores e também identificar a relação entre a contratualização intermediada e o desempenho da atenção básica. Metodologicamente, o meu estudo é do tipo descritivo e transversal, a partir da análise de dados secundários, que são extraídos de fontes oficiais do Sistema Único de Saúde, fazendo um mapeamento e um levantamento dos contratos profissionais intermediados nos municípios do Estado, para, por fim, através de indicadores, fazer uma avaliação do desempenho da atenção básica. É importante frisar também que esses indicadores eles foram selecionados e validados, obedecendo critérios e atributos, como relevância, aplicabilidade e a pertinência. Os atributos eles foram adaptados para a confiabilidade, validade, capacidade de discriminação, a viabilidade desses indicadores e também as fontes de dados. E a matriz de indicadores ela foi construída como o primeiro resultado do projeto maior, do qual esse meu mestrado faz parte, que é denominado Participação das Organizações Sociais na Gestão da Atenção Básica em Saúde em Municípios do Estado de São Paulo. Essa matriz de indicadores ela é composta por 23 indicadores que corroboram com as dimensões de acesso, efetividade, adequação e também determinantes de contexto, são sociais e de estrutura de serviço. Para análise desses indicadores, a gente sugeriu fazer análise de cluster, né, que é um método hierárquico, o Woods Method, que essas variáveis que serão construídas através dos indicadores, elas foram padronizadas e normalizadas pelo SCORZ, e o número de grupos em relação à identificação dos grupos homogêneos, quando comparado esses indicadores, foi analisado pelo dendograma, né? E através disso foi feita uma análise descritiva, onde se obteve os grupos homogêneos em relação aos valores medianos desses indicadores.
É importante também falar que esse projeto de pesquisa ele foi qualificado recentemente, ele está numa fase de adaptações metodológicas e também numa primeira aproximação com o objeto de estudo, que é uma análise desses indicadores e uma percepção geral desses grupos homogêneos frente aos valores encontrados. E aqui eu pontuei alguns resultados esperados dessa forma com pesquisa, que é a caracterização do desempenho da atenção básica, de acordo com a presença de contratos profissionais com organizações sociais em saúde, identificar as possíveis relações entre o desempenho da atenção básica e a configuração da prestação dos serviços em saúde nos municípios de São Paulo, e também a publicação dos produtos dessa pesquisa em revistas de impacto científico na área de saúde coletiva. De uma forma bem resumida, é essa a proposta do meu projeto de mestrado, que é estudar o desempenho da atenção básica referente à privatização dos serviços na atenção básica do Sistema Único de Saúde brasileiro. Muito obrigado. Algumas referências que eu utilizei para a minha apresentação, e é isso. Muito obrigada, Raimundo. Obrigado. Luiz, você voltou? Será que vai dar para apresentar? O e-mail não chegou. Eu tenho e-mail. Olga Durais, né? Gmail. Vou colocar no chat aqui do... Não chegou? Não. Não chegou. Olga Durais, @ Não? Agora chegou, Luiz. Só um minuto, que eu vou baixar e abro. Ah, chegou? Ah, então tá bom. Essa distância entre Jundiaí e São Paulo tá grande, hein? Jundiaí é longe, Paulo. Tá. Até o e-mail demora para chegar, né? Não foi o seu, foi outro participante que me mandou. O seu não chegou, Luiz. Você quer tentar de novo apresentar aí pelo seu computador? Estranho. Bom, vou tentar. Bom, só um minutinho, tá? Já estou abrindo de novo aqui. Lá. Agora vai. Sugiro que se não for, vá no gogó mesmo. Não está apresentando não, Luiz. Não está aparecendo nada aqui. Sim, só um minutinho. Desculpa, gente. Agora sumiu a barra aqui para apresentar agora. Pronto. Milhões de desculpas, viu, gente? Acontece. Se agora não for, vai pronto. Não vai foi no ainda. gogó, mas agora acho que vai. A internet está com boa qualidade.
Ainda não selecionou aqui, ó, a tela para eu... Luiz, vamos no gogó. Viu, Luiz? Vamos no gogó mesmo. Acho que vai ter que ser no gogó mesmo. Vamos lá. Deixa eu só pegar aqui a apresentação. Vamos sim, com certeza. Aqui. Pronto. Bom, então o que eu vou para a tese de doutorado, que está em elaboração, cujo título é A Rede de Atenção às Urgências e Emergências, Influências, Textos, Discursos e Práticas na Produção do Cuidado. Ela está sendo orientada pelo professor Arthur Quioro e co-orientada pela professora Lumena Furtado. Ela tem por objeto, né, o estudo da política de organização do SUS em redes de atenção, em especial a rede temática de urgências e emergências, e está sendo desenvolvida em um grupo, né, organizado no LASCO, Laboratório de Saúde Coletiva da Unifesp, sendo financiada pelo CNPq. O objetivo geral da pesquisa é analisar o processo de implementação e conformação dos modos de produção do cuidado da política de rede de atenção às urgências e emergências em uma região de saúde. E os objetivos específicos são a gente identificar analisadores da produção micropolítica presentes no processo de pactuação regional e implementação da rede, analisar diferentes produções no processo de gestão regional e dos serviços e caracterizar transformações ocorridas nos modos de produção do cuidado em saúde a partir da implementação desta política. É uma pesquisa de caráter qualitativo, é um estudo de caso, ela foi desenvolvida em algumas etapas, incluindo revisão de literatura, análise de documentos oficiais e entrevistas, sendo coletados depoimentos com gestores municipais e estaduais na região, entrevistas narrativas com usuários do SUS que fazem utilização dos serviços da rede de urgência e emergência e entrevistas em profundidade com gerentes de serviços de saúde que compõem essa rede. O conteúdo, né, o material foi analisado por planos de visibilidade, trabalhando com referência à abordagem do ciclo de políticas desenvolvidas por Ball, que considera a política enquanto texto e discurso e organiza a análise em 3 contextos: um contexto de influências na formulação da política, o contexto de produção de textos e o contexto da prática. Bom, os principais resultados. Dentro do contexto de influências, né, a gente encontrou o processo de disputa pela legitimação do SUS, o cenário do neoliberalismo e o subfinanciamento da política de saúde, influência do gerencialismo como modelo para a administração pública, no cenário também a necessidade de dar resposta a uma demanda social pela solução da crise das portas de urgência hospitalares e as influências para a organização dos sistemas de saúde, principalmente da Organização Pan-Americana de Saúde, para a organização do modelo de redes de atenção à saúde. Dentro do contexto da produção de textos, analisando os documentos oficiais da política, a gente encontra expressos alguns valores de cidadania, acesso, qualidade e integralidade, propósitos de expansão e nacionalização da política e melhoria no tempo-resposta no atendimento às situações de urgência e emergência, algumas influências da política anterior de urgência, da política de humanização do SUS e do modelo teórico-conceitual das redes de atenção à saúde, além de alguma influência também da área de administração hospitalar. E também nos textos encontramos conceitos do campo da saúde coletiva, principalmente o uso da epidemiologia, a promoção da saúde e a atenção primária. Por fim, no contexto da prática, os principais resultados, a gente identifica na dimensão da gestão regional, como analisadores, as disputas, os movimentos, os interesses dos atores naquele cenário, o poder ainda intocado dos hospitais, a fragilidade na regulação governamental, o não lugar do cuidado dentro da pactuação da rede. Nas entrevistas com os usuários, a gente
encontra expressões da busca, enquanto necessidade de saúde, pela autonomia, em especial para o trabalho, e o cuidado familiar como uma dimensão do cuidado importante a ser considerado. No campo dos serviços, no campo das práticas, nós encontramos, no diálogo com os gerentes dos serviços, que a rede não é reconhecida como uma política de saúde, apesar de eles identificarem alguns elementos, como a implantação das UPAs, dos protocolos, da classificação de risco, novas tecnologias assistenciais e arranjos regulatórios de linhas de cuidado. São relatados alguns reflexos e contingências dos movimentos da gestão na produção de redes, como o não cofinanciamento estadual do SAMU, a centralização da regulação através da CROSS, o estímulo ou não de alguns municípios para a implementação de arranjos de dispositivos preconizados pela rede, algumas ações de reestruturação administrativa na gestão, como a questão das organizações sociais ou mesmo a implantação de uma autarquia, e algumas decisões unilaterais de municípios que interpõem barreiras de acesso para usuários de outras localidades, mesmo para algumas referências hospitalares pactuadas. E, praticamente, tem 3 questões de destaque, né, que são discutidas. Uma delas é a relação entre a atenção básica e as demais portas de urgência, o atendimento à demanda espontânea, a regulação médica do SAMU como promotora do acesso e qualidade, e a continuidade ou descontinuidade do cuidado em saúde. Por fim, a gente percebe que no contexto da prática, apesar de uma maior ênfase dada nos aspectos de organização e financiamento, é observada ações de gestão e de produção do cuidado induzidas pela política, do ponto de vista da prática, do campo da política em cena, né? Apesar de algumas ações induzidas pela política serem observadas, a gente encontra algumas práticas de cuidado mantidas, né, na contramão da política, apesar da política, e algumas práticas produzidas para além da política de saúde. É isso. Desculpe a questão da apresentação. Obrigado. Muito obrigada, Luiz. Pessoal, a gente acabou de encerrar o bloco. Luiz, eu vou pedir só para você fechar o microfone, por gentileza. E tem algumas perguntas, só que como o nosso tempo está estourado, o horário de almoço está programado para ser de 12h às 2h, a gente tem só 7 minutinhos, eu vou escolher algumas perguntas e aí as pessoas que apresentaram tentem responder de forma breve. No caso da apresentação do Fernando, o Marcelo Demarzo pergunta, tema muito importante, Fernando, quais as características clínicas dos profissionais que foram entrevistados? Beleza. Em relação aos profissionais, a gente fez uma amostra de conveniência tentando pegar uma amostra que fosse representativa de cada uma das categorias profissionais, desde a parte dos médicos, enfermeiros, passando também pelos técnicos administrativos que cuidam da recepção. Em relação à parte clínica dos usuários, a amostra ela tinha como critério a indicação dos profissionais de pacientes que eles consideravam como hiperutilizadores. E aí tem desde pacientes que são pacientes psiquiátricos, até pacientes que têm comorbidades clínicas como hipertensão, diabetes, insuficiência cardíaca, até usuários que não têm nenhuma comorbidade e só vão à unidade para cuidar de questões relacionadas a familiares. Obrigada, Fernando. Tem mais uma pergunta para você. O Lúcio perguntou como você pretende apresentar seus resultados de pesquisa à equipe de saúde, já que é muito importante essa parte da pesquisa de trocar com a equipe. Bacana. A nossa ideia, na verdade, é quando terminar a análise desses primeiros dados, promover um simpósio, aliás, um seminário compartilhado, onde a gente vai apresentar para as equipes os principais achados e debater com eles o que eles acham desses achados que a gente está apresentando. E também aproveitar o momento e mostrar algumas cenas que a gente obteve nas entrevistas com os usuários. Muito obrigada. Agora eu vou mudar para a Helena. A Cláudia perguntou, Helena, tema importantíssimo, parabéns.
poderia aprofundar um pouco no método sobre mulheres guia? Me parece muito interessante e decolonial, valorizando saberes a partir da rua e do território. Oi, obrigada pela pergunta. Foi também uma conversa com as orientadoras, no sentido de que a gente precisava colocar o protagonismo nessas mulheres. Então, a gente empresta o termo usuário guia, que vem mais da saúde e das instituições, e a gente vai transpor isso para as mulheres e para quais são os caminhos que elas estão percorrendo, sendo em instituições, sejam em lugares que não são da saúde, como a casa de amigos, família, religião. Então, por onde elas estão circulando na busca por cuidado. E aí a gente vai tentar mapear isso e criar algo a partir da história delas, né? Então, com elas no centro. E também quiseram que você explicasse um pouco sobre o conceito de mães órfãs, porque não teve muito tempo durante a apresentação. Tá. Vou tentar falar muito brevemente, é um conceito muito bacana. E basicamente são mães que estão em circunstância da vulnerabilidade, elas têm perdido seus bebês para a tutela do Estado de uma forma compulsória, então com a justificativa de que a mãe, o pai ou a família extensa não se mostram capazes de oferecer um cuidado a esses bebês. E é um conceito que a gente foi buscar um pouco da história. E ele remonta assim das mães de maio e das mães que perderam seus filhos para processos de ditadura ou de genocídio. Então, são mães que realmente perderam seus filhos e ficam órfãs deles. Eu deixei meu e-mail no chat, caso alguém queira as referências ou queira continuar discutindo, estou super à disposição para a gente trocar. Muito obrigada, Helena. Eu vou voltar aqui em algumas perguntas, porque a gente tem 2 minutinhos e tinham feito mais perguntas para o Fernando. O Frederico perguntou, Fernando, se em algum momento foi avaliada a literácia em saúde dos pacientes superutilizadores. A ideia é a gente fazer, dentro das análises dos resultados, fazer um mapa do cuidado do paciente, onde a gente aborda a questão do agir leigo, a busca da autonomia e de que maneira o paciente busca o seu cuidado, para ver se ele tem a capacidade ou se ele busca a sua autonomia em realizar o seu cuidado. A Denise havia perguntado para a Helena, poderia nos contar como será feita a abordagem dessas mulheres? Bom, eu tenho uma entrada no campo, eu já trabalhei com algumas mulheres e as minhas orientadoras também têm uma entrada com a população em situação de rua e os movimentos ali da luta antimanicomial e do antigo de braços abertos, então a gente tem essa entrada um pouco facilitada e aí a abordagem vai ser diretamente com as mulheres a partir da indicação dos profissionais que estão diretamente no território já. Muito bem, muito obrigada, Helena, obrigada, Fernando, por terem respondido. Então eu quero agradecer de todo mundo. A gente vai encerrar esse bloco agora. Voltamos às 14h. Algum outro aviso, pessoal? Alguma coisa da comissão? Quem quiser falar no chat. Mas, então, encerramos aqui com muita alegria. É muito gratificante fazer parte de uma equipe tão diversa, né? E que bom que existem trabalhos tão importantes. Parabéns para todo mundo que apresentou nessa manhã e até mais tarde, gente. Obrigada. Tchau, tchau.